No dia 31 de outubro de 2008, Mark Twitchell, um cineasta canadense fã de Star Wars e principalmente muito fã da série Dexter, foi preso sob a acusação de homicídio e tentativa de homicídio. Mark se declarava inocente das acusações, mas não se pode dar muito crédito a nada que sai de sua boca, uma vez que o próprio se declarava como um mentiroso patológico. E é por isso que no vídeo de hoje vamos conhecer a história de Mark Twitchell, um cineasta muito mais infame que famoso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu só peço que deixe um like e se inscreva no canal. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Mark Andrew Twitchell nasceu no dia 4 de julho de 1979 em Edmonton, capital de Alberta, no Canadá. Embora tenha vindo de uma família bem estruturada, não se sabe nada sobre seus pais ou até mesmo sua infância. Porém, acredita-se que parte considerável de sua juventude foi passada nos Estados Unidos. Ao retornar ao Canadá no final dos anos 90, fez curso de rádio e televisão na Northern Alberta Institute of Technology e se formou no ano de 1999. Mark era considerado por seus amigos como um homem calado e solitário, que em janeiro de 2001, aos 20 anos de idade, se casou com Megan Casterilha, de 21 anos. Os dois se conheceram por meio de um site de namoro e após alguns meses trocando mensagens, nem mesmo a distância foi capaz de separá-los. Megan resolveu abandonar sua vida no Colorado, nos Estados Unidos, e se mudou para a casa de Mark em Edmonton, no Canadá. No início, Mark era um marido muito atencioso, inteligente e divertido. Porém, depois de um tempo, Megan percebeu que, na verdade, ele era um mentiroso compulsivo. Suas atitudes iam de infidelidades até a criação de perfis falsos em redes sociais, sempre coisas que não tinham o menor motivo. Por exemplo, às vezes ele alegava para Megan que havia pagado uma conta que não tinha pago, e aí apareciam cobradores em sua casa dizendo que Megan deveria pagá-los. Devido a essas mentiras insignificantes, Megan começou a desconfiar que Mark tinha alguma doença. Além desses comportamentos, Mark começou a confessar seus pensamentos mais sombrios a Megan, chegando a dizer certa vez que tinha a curiosidade de saber como era a sensação de tirar a vida de alguém, dizendo que poderia tirar a vida de um sem-teto talvez, porque assim ninguém sentiria falta. Inicialmente, Megan achou que aquilo era uma brincadeira e até ironizou a situação, mas o que ela não sabia é que Mark estava falando muito sério. Mas aos poucos ela percebeu que Mark não era o homem que ela pensava que fosse, e mesmo estando muito longe de casa, de seus amigos e familiares, Megan decidiu pedir o divórcio no ano de 2004 e voltou ao Colorado. A separação entre os dois foi amigável e tranquila, uma vez que não tinham filhos. Já em janeiro de 2007, Mark se casou novamente com a garota que conheceu online, chamada Jess. Porém, após o nascimento de sua primeira filha, chamada Chloe, Jess percebeu que Mark não era um homem confiável, e um ano depois do casamento, o casal se separou. Mas apesar do divórcio, eles continuaram morando na mesma casa por um período de tempo. Foi após essa nova separação que Mark resolveu que agora queria ser um diretor de cinema. Então se demitiu de seu trabalho no ano de 2008 e se dedicou completamente a conseguir patrocínios para seus filmes. Naquele mesmo ano, ele conseguiu alguns admiradores e, como era aficionado por CSI e Dexter, começou a desenvolver pequenos projetos amadores inspirados nessas produções. Ele também chegou a fazer uma nova versão de Star Wars intitulada Secrets of the Rebellion, a Rebelião Secreta. Porém, esse projeto nunca foi lançado. Foi em setembro de 2008 quando Mark filmou um curta-metragem de terror chamado House of Cards, que ele começou a ter um pequeno sucesso em sua região. Esse curta foi escrito e dirigido por ele mesmo e foi gravado em uma garagem alugada no extremo sul de Edmonton. O curta contava a história de um homem que foi iludido por um perfil falso nas redes sociais e havia ido até uma garagem para encontrar uma garota que ele conheceu online. Porém, quando chegou no local do encontro, ele teve a vida ceifada por um criminoso que usava uma máscara de hóquei. E esse criminoso foi feito pelo próprio Mark. Foi naquela época que Mark foi atingido por outro desejo muito sombrio.
um desejo que ele já até tinha relatado para algumas pessoas anteriormente. Assim como queria ser um diretor de cinema, Mark também queria ser como seu personagem favorito, o Dexter Morgan, e queria de toda maneira se transformar em um SK, mas não nos filmes, e sim na vida real. No dia 3 de outubro de 2008, Gilles Tretteau, de 33 anos, um homem que havia se divorciado recentemente, entrou em um site de relacionamentos para encontrar um amor. Ele se deparou com uma bela jovem loira de olhos azuis, chamada China, e os dois rapidamente marcaram um encontro. Gilles era funcionário de uma empresa de informática e ficou completamente apaixonado por aquela mulher. E ela então o convidou para visitá-la em sua casa. China explicou que deixaria a porta de sua garagem aberta e que quando ele chegasse poderia entrar por lá, para, segundo ela, não levantar suspeitas. O homem então obedeceu e quando chegou no local, na hora marcada, por volta das 7 horas da noite, ele estacionou o carro do outro lado da rua e foi andando até a garagem. Mas quando entrou no local, quem o esperava não era China. Dentro da garagem, no meio da escuridão, ele pôde ver a silhueta de um homem que estava usando uma máscara de hóquei. Gilles até tentou reagir, mas não conseguiu porque foi atingido com uma arma de choque. E assim que caiu no chão, quando tentava abrir os olhos, percebeu que havia uma arma apontada para sua cabeça. O homem então ficou extremamente apavorado, pois ele não havia contado a ninguém o que faria naquela noite, então sabia que aquele seria seu fim. Gilles também teve os olhos vendados com fita adesiva, mas naquele momento ele resolveu que não iria partir dessa vida sem lutar. De alguma forma, ele conseguiu se levantar e pulou em cima de seu agressor, e os dois começaram a lutar, e nesse momento, durante a luta, Gilles conseguiu pegar a arma, que percebeu que era de brinquedo. Com os olhos ainda vendados, ele foi atacado novamente e muito agredido com chutes, mas o homem percebeu que a cada chute ele ficava mais próximo da saída da garagem, então em um determinado momento rolou por debaixo do portão e chegou até a calçada. Quando estava na calçada, percebeu que se fosse pego novamente, aquele seria seu fim, pois ele já não estava mais com forças para lutar. Àquela altura ele conseguiu arrancar a fita que estava em seus olhos, mesmo estando com as mãos amarradas, e aí ele percebeu que havia um casal passando naquela rua, e começou a gritar por ajuda, dizendo que estava sendo assaltado e que uma pessoa queria tirar sua vida. Mas é óbvio que o casal viu aquilo e ficou muito assustado, então eles correram para casa e ao chegarem em sua residência, eles ligaram para a polícia que chegou no local em 15 minutos. Mas quando os policiais chegaram lá, não havia mais ninguém. E quando os policiais perguntaram ao casal se eles conseguiam fazer uma descrição da pessoa que haviam visto, eles não conseguiam mais descrever o homem que haviam visto minutos antes. Por sorte, o Gilles conseguiu escapar, mas resolveu não falar nada para ninguém porque estava com muita vergonha. Uma semana depois, em uma noite de sexta-feira, no dia 10 de outubro de 2008, outro homem foi atraído por uma jovem até aquela garagem. Esse homem era Johnny Altinger, de 38 anos, solteiro e que morava sozinho em um apartamento. Mais diferente de Gilles, Johnny avisou a seus amigos o que faria naquela noite e até chegou a mandar uma mensagem a um deles quando estava na porta da garagem. Após enviar aquela mensagem, o homem ficou offline e aquele amigo que havia recebido o contato de Johnny ficou muito preocupado e resolveu falar com os familiares dele. Com o passar das horas, o Johnny não apareceu e não deu nenhuma notícia. E para piorar, no dia seguinte ele não compareceu para pedalar junto com os amigos como sempre fazia. Então, como estava muito preocupada, a mãe dele foi até a delegacia para tentar relatar o desaparecimento do filho, mas os policiais não aceitaram a denúncia, dizendo que provavelmente ele estaria se divertindo. E como ele estava se divertindo, logo apareceria. O caso só foi levado a sério pelas autoridades na segunda-feira, porque o Johnny não foi trabalhar. Porém, quando foi na quarta-feira, o irmão do Johnny recebeu um e-mail muito estranho, que supostamente teria sido enviado por ele, mas a forma de escrita era muito diferente e nele estava dizendo que o Johnny havia fugido com uma mulher chamada Jane para a Costa Rica. Aquilo não fazia nenhum sentido, já que há muitos anos o Johnny estava no mesmo emprego e a família dele e seus amigos o amavam muito, então não tinha por que o cara simplesmente ir embora de uma hora para outra.
Porém, para a polícia aquilo já era o suficiente e eles disseram que talvez ele tivesse simplesmente ido embora com a mulher que acabou de conhecer para outro país apenas para viver uma aventura romântica. Isso fez com que os amigos de Johnny tomassem medidas drásticas e invadiram o apartamento dele, onde descobriram que todas suas roupas estavam no armário. Além disso, no local também estavam seus documentos e o passaporte. Então, no dia 18 de outubro, eles foram até a delegacia com aquelas informações e as autoridades finalmente começaram a trabalhar. A essa altura, Johnny já estava desaparecido há 8 dias e algo precisava ser feito urgentemente. Então, os policiais começaram a investigação e foram até a garagem onde o Johnny supostamente teria ido buscar a Jen. E isso os levou até o Mark Twitchell, que era a pessoa que alugava aquela garagem. Mark se mostrou muito tranquilo durante o interrogatório e também mostrou toda a sua casa para os policiais. Dentro da residência nada parecia fora do normal, então ele acabou sendo descartado. E como a polícia não tinha nenhuma informação, eles recorreram à mídia e à população para coletarem informações. Foi aí que aquele casal que viu Gillis pedindo ajuda começou a desconfiar que talvez o homem que eles não ajudaram era o mesmo homem que havia desaparecido naquela garagem. Então eles foram até a polícia e disseram tudo o que sabiam. Porém, quando chegaram lá, os policiais disseram que não tinha como ser a mesma pessoa porque havia uma diferença muito grande de tempo. E foi aí que os policiais concluíram que talvez o Johnny e esse outro homem tivessem caído na mesma armadilha e essa outra vítima conseguiu escapar. Então o departamento de polícia soltou na mídia uma nota pedindo para que esse homem aparecesse e desse todas as informações que sabia. E quase um mês depois, o Gillis apareceu e relatou tudo o que havia acontecido naquela noite. E ainda pediu desculpas dizendo que não havia falado nada antes porque estava com muita vergonha. Além disso, o homem também temia que seu agressor descobrisse onde ele morava e fosse até lá terminar o serviço. E após coletarem as informações com Gillis, os policiais foram novamente atrás de Mark, que era o principal suspeito do crime. Os investigadores entrevistaram novamente Mark Twitchell, que continuou dizendo que não havia visto Johnny, ou até mesmo seu carro. Porém, um pouco mais tarde, durante aquela entrevista, os policiais relataram que alguns vizinhos haviam visto o carro de Johnny estacionado na calçada dele, mas o Mark insistia que jamais viu esse carro. O homem disse que coincidentemente havia comprado um carro semanas antes, que era da mesma marca, modelo e cor do carro de Johnny. Quando foi questionado sobre a compra daquele carro, Mark disse que comprou na rua de uma pessoa desconhecida, e é óbvio que aquilo levantou muito mais suspeitas. Então, o Mark, que anteriormente estava calmo e falava devagar, passou a ficar cada vez mais nervoso e falar muito mais rápido. Foi então que os detetives ouviram falar que ele havia filmado um curta de terror chamado House of Cards, onde a história era muito parecida com o que havia acontecido com Gillis e o que provavelmente aconteceu com Johnny. Naquele momento, eles sabiam que já tinham o criminoso bem na sua frente. Rapidamente, os policiais conseguiram um mandado de busca e apreensão e enviaram um técnico até a casa do Mark, que ficou vasculhando por horas em seu computador. Eles descobriram um arquivo de texto intitulado SK Confessions, no qual o autor descreve seus sentimentos mais sombrios, no caso, o desejo de tirar a vida de alguém e se tornar um criminoso em série. Porém, haviam 2 capítulos que eram muito mais importantes do que esses sentimentos do criminoso. Nesses capítulos, ele descrevia o que havia acontecido com Gillis, mesmo sem citar seu nome, e o que provavelmente também aconteceu com Johnny. Aquelas descrições eram muito precisas, então aquilo não era o roteiro de um filme, era sim uma confissão velada. Devido a isso, no dia 31 de outubro de 2008, Mark Twitchell foi preso sob a acusação de homicídio e tentativa de homicídio. Apesar dos esforços dos policiais, Mark só revelou que fez com o corpo de Johnny muitos meses depois, que ele disse que o corpo do homem estava no esgoto. Foi somente em março de 2011 que Mark enfrentou seu julgamento, e após 4 horas de deliberações, no dia 12 de abril do mesmo ano, ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de pedir a liberdade condicional antes de cumprir 25 anos de sua pena. Mas mesmo com todas as provas, evidências forenses e depoimentos contra Mark, ele continua dizendo que só ligou para os homens para divulgar seu trabalho.
Ele também continua afirmando que só atacou Gillis e Johnny em legítima defesa, já que eles o atacaram primeiro. Apesar de suas ações terríveis, Mark continua a viver em seu mundo de fantasia, onde ele foi a única vítima disso tudo. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu só peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!